Em Paraíso do Tocantins é assim. Quem faz história acaba sempre com o nome estampado. Pode ser em um centro cultural, em uma avenida, escolas, hospitais, enfim. Hoje nós escolhemos 5 desses nomes que se encaixam nessa categoria para ser apresentado a você, telespectador. E quem vai nos ajudar a conhecer a história dessas pessoas é o professor e historiador João Paulo. Professor João Paulo, quem foi Bernardo Sayão? Bernardo Sayão foi o engenheiro responsável pela construção da Belém Brasília na época do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele foi vice-governador de Goiás e foi convidado pelo então presidente Juscelino Kubitschek para fazer esses 3.000 quilômetros de estrada, que seria do Rio Grande do Sul até Belém. Mas ele ficou encarregado de pegar a parte norte, que seria entre Anápolis e Belém. Daí a importância dele em toda a região de Goiás e Tocantins, porque a Belém Brasília corta o Tocantins de norte a sul. E em todas as cidades na qual a Belém Brasília passa, existe uma homenagem do nome de Bernardo Sayão por causa da importância dele nessa rodovia de integração que hoje, na verdade, trouxe o progresso para a nossa região. Cora Coralina também não é paraísense, mas ela também tem um nome de peso aqui na cidade. Quem é Cora Coralina? O nome Cora Coralina foi dado ao Palácio da Cultura porque ela representa hoje, para Goiás, um dos maiores nomes da literatura goiana. Ela foi uma poetisa que publicou o seu primeiro livro aos 76 anos de idade, mas desde os 14 anos que ela escrevia. Então ela é filha de uma classe média da região de Vila Boa, da antiga Vila Boa, que hoje é Goiás Velho, né? E dali ela começou a escrever os seus pequenos poemas, seus livros, e isso foi trazendo uma divulgação tão grande que foi convidada já depois de velha a publicar toda aquela coletânea de poesias que ela tinha. Hoje o nome dela em Goiás e em Tocantins tem uma grande importância porque ela faz parte do cenário literário brasileiro, né? Ela é uma das grandes poetisas do nosso país. E se tratando de escolas, então, a maioria daqui da cidade tem um nome. Se nós fôssemos falar de todos, íamos ficar aí o dia inteiro. Mas vamos falar aqui, Josenésio Ramos, por exemplo. Quem é Josenésio Ramos? Josenésio Ramos. O Josenésio era um professor do estado que trabalhava na zona rural de Paraíso. E chegou um determinado momento em que o governo do estado não permitia mais que professores do estado servissem à zona rural, ou ao município. E ele foi então resgatado para a cidade, para o perímetro urbano, e trabalhou no Centro de Ensino Médio, né, por muito tempo como um professor assistente de disciplina. E aposentou-se, e após a sua morte, na época do então prefeito Moisés Avelino, foi construído o Colégio Estadual em Pouso Alegre, e então deram nome a esse servidor do Estado, né, esse professor, a essa instituição de ensino. E Deusa Moraes? A Deusa Moraes, assim como outras pessoas aqui, foi a primeira. A Deusa Moraes, o nome dela é importante porque foi a primeira professora convidada a lecionar no antigo Colégio São José Operário. A primeira escola em 1961, né, os padres de Cristalândia, né, e uma freira chamada Irmã Verônica Maria, ela convidou a dona Deusa Moraes para ser a primeira professora de uma escolinha que foi criada. Essa escola ela funcionava no espaço da capela da Igreja Católica, né, e foi colocado o nome de escola paroquial. Foi a primeira escola de Paraíso. E ela foi a primeira professora dessa escola, portanto a importância dela em todo esse processo, principalmente pioneiro, né, da educação em Paraíso. Também tem o José Ribeiro Torres, que esse é bem recente, uma escola também lá no Pouso Alegre com o nome dele, né? Quem é José Ribeiro Torres? Eu já ouvi dizer que é um dos fundadores de Paraíso, procede? Procede. José Ribeiro Torres, quando foi feito o acampamento aqui para a construção da Belém Brasília, um senhor de Jair Baltazar, ele convidou, foi em Pium, que então até então isso aqui era município de Pium, e convidou um dos comerciantes de lá que colocasse um comércio aqui. O nome dele era José Ribeiro Torres. E ele veio com sua família, colocou aqui uma pensão, primeira pensão de Paraíso.
Foi daí que surgiu. A partir dessa pensão vieram outras pessoas, outros nomes, e começaram a criar um pequeno comércio, daí a pequena vila, e daí depois um distrito, e então a cidade de Paraíso, que foi emancipada em 1963. Então ele foi pioneiro, ele chegou aqui em 1958, então muito antes da própria emancipação da cidade de Paraíso. Ele é da família Torres, inclusive eu acho que tem a família dele aqui, alguns que já foram políticos e participaram da política, como o Jesus Torres, que foi deputado estadual e foi prefeito da cidade também, né?